Olá, aqui estamos nós novamente, agora para gravar o vídeo de número 3 da nossa aula de hoje de O Livro dos Espíritos. Essa aula ela é do dia 17 de junho de 2021, quinta-feira, e esse nosso grupo se reúne às quintas, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, normalmente, no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. E em virtude da pandemia e do distanciamento social, nós estamos gravando as aulas e elas são postadas no YouTube e distribuídas nos grupos de WhatsApp da casa, nos grupos de estudo. Nós estamos hoje aqui falando do capítulo número 6 do livro 2º de O Livro dos Espíritos. O nome do nosso capítulo hoje é Vida Espírita, questões de 223 a 256. E nesse nosso terceiro e último vídeo, nós vamos falar da questão número 244 até a 256. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite alguma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. Nós não precisamos ver, não é? Nós não precisamos ver, nós podemos sentir quando que há um pai, vamos assim dizer, algo superior que criou e que nós conseguimos sentir a sua bondade, a sua generosidade, a sua grandeza. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Deus transmite as suas ordens, seus ensinamentos, através dos espíritos que são mais elevados. Os espíritos que nos trazem e que muitas vezes encarnados, eles encarnam e eles nos trazem os ensinamentos, eles nos trazem todas as noções de moralidade e tudo mais. A vista, a visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos, quer dizer, nós enxergamos com os olhos do corpo físico. Já os espíritos, segundo o espírito de verdade, é uma faculdade geral, é como se eles enxergassem por todo o corpo e não apenas pelos olhos. Os espíritos precisam de luz para ver? Eles não têm necessidade dessa luz que nós precisamos. Não há trevas para eles, para aqueles que já encontraram, que já chegaram a um certo grau de adiantamento. O espírito vê as coisas distintamente como nós vemos? E o espírito de verdade responde, muito mais distintamente. Porque a vista dos espíritos penetra o que a nossa vista de encarnados não consegue penetrar. Nada obscurece a visão do espírito desencarnado que já tem um certo grau de adiantamento, que já conquistou. Sempre lembrando que não é privilégio, que não há privilégio. Que aqueles espíritos que já alcançaram determinado grau de adiantamento estão nesse patamar porque foi uma conquista. Eles não foram criados diferentes nem melhores. O espírito percebe os sons? Sim, eles percebem os sons e muitos sons que nós não podemos perceber, porque os nossos sentidos são mais circunscritos ao nosso corpo. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? E responde o espírito de verdade. Olha que interessante. O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isso de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados. Portanto, conosco também vai acontecer isso. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Os espíritos são sensíveis à música?
E o espírito de verdade responde: trata-se da vossa música, da música terrena? O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual na terra ninguém pode ter ideia. Mas sim, os espíritos são sensíveis à música. Há um tipo de música que nós desconhecemos, porque os espíritos mais superiores, eles conhecem coisas que nós não conhecemos, porque eles estão num grau de adiantamento que nós ainda não alcançamos. Então, isso é muito natural, que existam muitas coisas que nós desconhecemos. E aí o termo de comparação fica um pouco difícil. Muitas vezes nós, seres encarnados, temos a pretensão de que esse nosso mundo, de que essa nossa vida, de que esse nosso conhecimento é o suprassumo. E na verdade não é. Nós estamos em processo nós estamos caminhando. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer todas. Sim, são sensíveis a elas segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Eles os conhecem porque provavelmente os sofreram, mas não o experimentam como vós, porque a partir do momento que se desligam do corpo físico e que já possuem o entendimento, o conhecimento, eles sabem que não há mais corpo a doer. As dores que são sentidas é enquanto não existe a consciência, enquanto não existe quando não se toma consciência do estado em que se está. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E responde o espírito de verdade: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. E é fácil da gente entender isso, porque na nossa vida, nessa nossa encarnação, por vezes o nosso corpo físico não está cansado, não está dolorido, não está machucado, mas existe uma dor, um aperto no peito, algo que nos incomoda profundamente e que é quase uma dor física, mas na verdade não existe um adoecimento físico, mas pode ser exatamente uma dor moral. E essa dor moral, porque a lei de Deus está escrita em nossa consciência, é a nossa consciência dizendo: olha, isso, aquilo, aquele outro não foi legal na sua vida e você tem que consertar, porque todos nós estamos fadados à perfeição, então nós temos que consertar e que acharmos um caminho melhor. Então a nossa consciência nos cobra e essa cobrança traz um sofrimento. Questão número 256. Como que alguns espíritos se queixam de frio ou de calor? Porque o Kardec, ele perguntava e ele diz: ué, mas você está falando que a dor é mais moral? Como que tem espíritos que se comunicam e se queixam de dores, de frio, de calor? E responde o espírito de verdade: lembrança do que sofreram durante a vida e algumas vezes tão penosa quanto a própria realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Mais uma vez, vamos trazer isso para nós aqui encarnados. Às vezes, dá um exemplo, quando nós comemos algo que nos faz mal,
Depois de algum tempo, a gente está ótimo, o nosso organismo se restabeleceu. Quando nós lembramos daquilo, às vezes a gente fala, nossa, não posso nem lembrar, porque me dá aquela sensação ruim. Mas nós não estamos fisicamente mal. Aquele alimento ou aquela coisa que nos fez mal não está fazendo mal agora, mas nós temos essa sensação que ficou guardada. Então, fazendo um paralelo, né, é mais ou menos isso com relação aos espíritos, quando dizem da dor, quando dizem do frio, do calor. E nós ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Então, nós vimos aqui da questão número 223 até a 253, e a gente espera que a gente possa rever essas questões sempre que necessário. É muito interessante que a gente busque esclarecer as dúvidas e sempre estar revisitando. Então, muito obrigada e até a próxima aula. Grande abraço em todos.